Bom, nós na classe dos adolescentes, nós estudamos nesse último trimestre um tema muito interessante chamado religião, seitas e heresias. Então nós estudamos várias religiões, como vai ser mostrado aqui nessa apresentação feita por eles. Nós estudamos a última lição, foi uma lição sobre espiritismo, candomblé e umbanda. Porque às vezes esse tema parece um pouco pesado para estudar com adolescentes. Nós temos adolescentes na classe de 12 a 17 anos. Alunos que estão no ensino fundamental 2 e alunos que estão no ensino médio, começando, no meio ou terminando. Então esses adolescentes, mesmo os mais novos, eles têm contato com pessoas da mesma idade deles, mais velhos, que são seguidores de outras religiões e que eles não sabiam praticamente nada sobre esses temas. Então, antes de nós começarmos a estudar essas lições, nós nos debruçamos sobre várias possibilidades e eles então votaram para que nós estudássemos esses temas. E foi muito interessante, aprendemos junto com eles, vermos cada religião apresenta, a base bíblica, por que nós somos protestantes, evangélicos e não seguidores de outras religiões. E uma coisa muito interessante foi estimular o diálogo dos seguidores de outras religiões, respeitando a prática de cada um, a prática de cada uma, e sem tentar mostrar a superioridade da minha prática religiosa em detrimento da prática de outra pessoa. Então, nesse período nós pudemos discutir bastante, conversar e aprender, e foi muito interessante essa escolha que eles fizeram. Parabéns para os adolescentes da nossa igreja. A igreja tem dois sentidos. Pode ser a igreja como o templo de uma religião ou a igreja como, além de templo, a comunidade da religião cristã. As seitas são grupos de fragmentação das religiões estabelecidas. São grupos menores e menos organizados, geralmente com crenças que são críticas à religião estabelecida. E movimentos religiosos são movimentos meio filosóficos e meio religiosos que trazem tentativas de explicar como alcançar uma melhoria da vida espiritual e da ética. De todas as denominações cristãs, a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, é ao mesmo tempo a mais antiga e a que possui o maior número de adeptos, com cerca de 1,05 bilhão de fiéis no mundo todo. O Brasil é o país com o maior número de fiéis católicos do mundo, com 126,7 milhões, e a Polônia é, em proporção populacional, o país mais católico do mundo, com 92,2% da população sendo fiel. Por conta de toda a sua história e alcance geográfico, é muito comum que a ICAR seja muitas vezes conhecida como a única igreja católica, ou que o catolicismo, no sentido da palavra católica, em grego católicos, significando geral ou universal, ou ainda no sentido de movimento católico de igreja única, seja sempre atribuído a esta denominação. No entanto, embora seja a maior e mais antiga denominação cristã, ela não é a única ou exclusiva igreja e tampouco a única denominada católica. As origens da ICAR vêm, como o nome afirma, da Roma Antiga, por ter sido religião oficial do Império Romano a partir do ano 313, com o imperador Constantino. Esta igreja se entende em continuidade com a comunidade cristã primitiva de Jerusalém, dirigida pelos apóstolos. Apesar de haver semelhanças com o protestantismo, a ICAR apresenta divergências, como o número maior de livros na Bíblia Católica, 73 e não 66, além de ser muito focada na tradição e nos dogmas. Ela crê e pratica nos seguintes sacramentos: batismo, eucaristia, ceia ou missa, onde na ceia a crença é na transubstanciação, que é transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo de forma literal, confirmação ou crisma, penitência ou confissão, a ordem ou sacerdócio, ou a unção dos enfermos e o matrimônio. Eles também cultuam os santos, considerando isso como veneração e não adoração, uma vez que os santos são modelos de vida cristã e intercessores dos homens. A Virgem Maria está acima dos santos, segundo eles, afirmando que ela nasceu sem pecado e que ela foi assunta aos céus no final de sua vida. Para eles também é importante a intercessão dos vivos pelos mortos, pois estes se encontram no purgatório, local provisório onde as almas que morrem na graça de Deus, mas ainda são imperfeitas e que precisam ser purificadas, ficam. E essa é uma doutrina baseada no livro deuterocanônico Macabeus 12, do versículo 43 ao 46. Existem, além da ICAR, outras igrejas católicas. Um grupo de 23 igrejas, conhecidas como igrejas particulares, ou sui iuris, livres, que possuem características históricas, cultura, hierarquia e tradição litúrgica e teológica próprias, além da Igreja Católica Ortodoxa e as igrejas ortodoxas autônomas, as quais são mais independentes. Há outras denominações católicas, tais como igrejas ortodoxas orientais
a Igreja Síria do Oriente, a Velha Igreja Católica e a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Com tudo isso dito, podemos concluir que o catolicismo é bastante diversificado e que não é somente o protestantismo que possui ramificações. O protestantismo surgiu na Europa com a Reforma Protestante iniciada por Lutero, após a pregação de suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Desde então, um grande número de igrejas se formaram, tendo em vista o que aconteceu em 1517, com a Reforma Protestante. Algumas igrejas formadas a partir dela foram a Igreja Luterana, igrejas reformadas como a Presbiteriana e a Congregacional, além das episcopais anglicanas, metodistas e batistas. Agora eu vou falar rapidinho sobre como o protestantismo chegou no Brasil. Muita gente acha que isso começou agora, mas não. Lá atrás, ainda em 1555, vieram os franceses chamados huguenotes, que fizeram o primeiro culto protestante aqui no Rio de Janeiro. Foi marcante, teve pregação, santa ceia e até uma confissão de fé escrita. Depois disso, no século XVII, os holandeses invadiram o Nordeste e também trouxeram influência protestante. Eles criaram igrejas e incentivaram a leitura da Bíblia. Mas foi só no século XIX, com a chegada de imigrantes e missionários, que o evangelho começou a se espalhar de verdade. Vieram alemães, ingleses, americanos. E igrejas como a presbiteriana, batista e metodista começaram a surgir no Brasil. Hoje, o maior objetivo continua sendo um só: pregar o evangelho verdadeiro com base na Bíblia e alcançar vidas para Jesus. Primeiro vou começar pelo pentecostalismo. O movimento cristão surgiu no início do século XX, com destaque para o avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos. O pentecostalismo chegou ao Brasil por missionários suecos, fundando igrejas como a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, e a Assembleia de Deus, em 1911. O pentecostalismo enfatiza a experiência direta com o Espírito Santo, incluindo dons como falar em línguas, cura divina e profecia. Os cultos são marcados por fervor emocional, louvor intenso e manifestações espirituais. Ele também valoriza uma vida moral, rígida, com regras sobre comportamento e vestimenta. O neopentecostalismo é um movimento mais recente, surgido na segunda metade do século XX, com destaque para a Igreja Universal do Reino de Deus, criada em 1977. O neopentecostalismo foca na teologia da prosperidade, que associa fé ao sucesso financeiro e pessoal. O neopentecostalismo também é menos rígido nas normas de comportamento e também é mais aberto à cultura contemporânea. O neopentecostalismo utiliza fortemente mídias de massa, como TV, rádio e internet, para evangelizar. Umas de suas práticas são o exorcismo e campanhas de libertação espiritual. Esses dois movimentos marcam profundamente o cenário religioso brasileiro, cada um com sua identidade e foco. Enquanto o pentecostalismo valoriza experiências místicas e dons espirituais, mantendo uma tradição mais conservadora, o neopentecostalismo aposta numa fé prática e direta, ligada à prosperidade e à libertação espiritual, com forte presença nos meios de comunicação. Fundados por Joseph Smith em 1830, os Mormons afirmam ter recebido revelações diretas de Deus, incluindo o Livro de Mórmon, considerado escritura sagrada. Algumas de suas crenças são que eles acreditam em revelação contínua além da Bíblia, todos existiram espiritualmente antes de nascer, não creem no inferno eterno, mas em um processo de purificação. Apesar de usarem termos de cristãos, os Mormons divergem da doutrina cristã tradicional, especialmente sobre a trindade, pecado original e autoridade das Escrituras. O Adventismo surgiu do movimento millerista, que pregava a segunda vinda de Cristo para 1844. Com a frustração da profecia, um grupo se organizou como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Suas principais doutrinas são a guarda do sábado como dia santo, a segunda vinda de Cristo de forma literal e visível, o reconhecimento profético de Ellen White, que também recebeu uma revelação divina. Apesar das diferenças com outros cristãos, principalmente sobre o sábado e a alma, os adventistas compartilham muitas doutrinas evangélicas e costumam manter bom relacionamento com outras igrejas. Já as Testemunhas de Jeová, fundadas por Charles Russell, surgiram com forte influência adventista e passaram a se organizar oficialmente com o nome atual que conhecemos em 1931. Suas principais doutrinas são que só Jeová é Deus, eles não creem na Trindade, Jesus e o Arcanjo Miguel encarnado, e o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa. As Testemunhas de Jeová se consideram cristãs,
mas divergem fortemente da teologia cristã tradicional. Eles não mantêm vínculo com outras igrejas. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo, possuindo quase 4 séculos. Sua origem é atribuída ao seu patriarca Abraão, que recebeu um chamado de Deus, abandonando o politeísmo e passando a seguir um único Deus, Jeová. É do judaísmo que surge o cristianismo, que considera Jesus, um judeu, o seu grande mestre. Boa parte dos fatos fundamentais da história do judaísmo e do povo judeu é narrado nos textos do Antigo Testamento. Moisés é considerado seu maior líder da história do povo judeu, pois foi aquele que estabeleceu as leis e costumes que são parte vital do judaísmo. Judeus e cristãos partilham de muitos elementos em comum, como a fé em um único Deus, na história e nos princípios revelados no Antigo Testamento, e nos 10 mandamentos dados a Moisés. Porém, diferente de nós, os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias prometido. Também não aceitam o conceito de trindade. Eles não possuem um conceito de pecado original, defendendo o conceito de livre-arbítrio moral e defendendo a salvação pelo cumprimento da lei e das obras. O islamismo é a segunda maior religião monoteísta do mundo, crendo em um único Deus chamado Alá. Seus seguidores são chamados muçulmanos e seguem os ensinamentos do profeta Maomé, contidos no livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos acreditam em anjos, livros sagrados, vários profetas, sendo Maomé o último, no juízo final e na predestinação. Após a morte de Maomé, surgiram divisões no islamismo, sendo as principais os sunitas e os xiitas. O islamismo possui 5 deveres básicos chamados de 5 pilares do Islã: a profissão de fé, as orações diárias, a caridade, o jejum no mês do Ramadã e a peregrinação para Meca. No Brasil, os primeiros muçulmanos vieram como escravizados da África. Hoje, há comunidades muçulmanas em várias partes do país, sendo especialmente em São Paulo e Foz do Iguaçu. O islamismo e o cristianismo compartilham origens abrâmicas, mas diferem a visão sobre Deus, Jesus e salvação. O cristianismo crê em Deus como trindade e na salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, enquanto o Islã rejeita a trindade e vê Jesus apenas como um profeta. Espiritismo, Candomblé e Umbanda. Então a gente pôde aprender as diferenças entre as 3 religiões, que a Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil em 1908, com elementos do catolicismo popular, do Candomblé. O Candomblé é uma religião africana trazida para cá pelos escravizados, adaptada à circunstância brasileira, porque a religião oficial era o catolicismo. E o Espiritismo, uma religião que surge no século XIX na Europa e vem trazida para cá por alguns imigrantes.